Heresia. Essa é uma palavra que em nossos dias parece que está meio fora de moda, né? Parece até que nem existe isso em nossos dias. Geralmente, quando a gente pensa em heresia, a gente pensa logo numa imagem medieval, da igreja medieval, queimando hereges em praças públicas, condenando-os à morte, né? Parece até que nós estamos falando de um assunto que está ultrapassado ou coisa do tipo. O fato é, meus irmãos, que a igreja no passado, desde os seus primórdios, desde os seus primeiros dias, combateu toda sorte de heresias. Nós encontramos ainda, por exemplo, nas próprias páginas do Novo Testamento, os apóstolos combatendo heresias que estavam nascendo ali, como é o caso do gnosticismo, que negava que Jesus veio em carne. Nós temos tempos posteriores a igreja combatendo o arianismo, que vinha através da doutrina de um homem chamado Ário, que negava a divindade de Jesus, rebaixava Jesus a uma condição de uma criatura, embora fosse uma criatura perfeita, criada por Deus. Nós temos o ensino herético, por exemplo, de Marcion, que ganhou a percha na história de o primogênito de Satanás, por negar que a Bíblia ou que o Antigo Testamento fosse a palavra de Deus, e também algumas passagens importantes do Novo Testamento, como é o caso do Evangelho. Ele dizia que não eram palavras de Deus. Afinal de contas, o que é uma heresia? Antes de responder o que é uma heresia, eu quero diferenciar o que não é uma heresia, ou afirmar o que não é uma heresia. Uma heresia não tem a ver com um posicionamento doutrinário diferenciado dentro das mais variadas ramificações do cristianismo histórico. Por exemplo, alguns pontos doutrinários que existem diferença dentro do cristianismo, mas que não necessariamente ferem o fundamento da fé. É o caso, por exemplo, do entendimento do batismo infantil, por exemplo. Nós, reformados, entendemos que batizar nossos filhos é algo correto, que tem princípios bíblicos para isso, tem fundamento bíblico escriturístico para isso. Existem irmãos nossos que não aceitam esse tipo de ensinamento, mas que entendem que o batismo deve ser administrado apenas aos adultos. O fato é que nisso, num ponto, nós concordamos, que o batismo deve ser administrado aos crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou mesmo, por exemplo, um entendimento com que diz respeito ao batismo do Espírito Santo. Nossos irmãos pentecostais geralmente atrelam o entendimento do batismo com o Espírito Santo ao fato de falar em línguas, né? A evidência de um crente batizado com o Espírito Santo é aquele que fala em línguas. Nós, reformados, não compreendemos que funciona assim, mas compreendemos que o homem, quando ele é alcançado pela graça de Deus em Cristo, o Espírito Santo lhe abre o entendimento para compreender esta verdade, ali o Espírito Santo o batizou, que dando-lhe a compreensão do Evangelho. E o Espírito Santo está presente com a igreja. Não pode descer aquele que já está presente com a igreja, é assim que nós entendemos. São pontos doutrinários diferentes, mas que não ferem o princípio fundamental da fé com o que diz respeito à salvação, com o que diz respeito ao entendimento bíblico correto, doutrinário, teológico da salvação. Não ferem a pessoa de Cristo, não ferem a sua obra salvífica, tá certo? Então isto não é uma heresia. Uma heresia é o contrário disso. Uma heresia é quando existe não simplesmente uma discordância, mas quando o princípio doutrinário nega e prejudica ou traz prejuízos ao entendimento correto da obra salvífica de Deus em Cristo Jesus. Né? Como foi o caso do arianismo, que negava a divindade de Jesus. Né? Negar a divindade de Jesus é comprometer toda a história da salvação e toda a obra salvífica, porque se Jesus não é Deus, ele não pode salvar ninguém, ele é um homem como outro qualquer. E nos nossos dias, será que temos heresias? Irmãos, nós vivemos um período onde as heresias multiplicam-se, pululam aos milhares por todos os lados. Basta nós olharmos a internet, que se manifesta através de pregadores moderninhos, através de mensagens heréticas que estão manifestas em pregações de muitas maneiras, e através até mesmo de louvores, ditos louvores, cujas letras não dizem respeito em absolutamente nada com aquilo que podemos encontrar na Escritura Sagrada. Esse é o cumprimento dos dias do que o apóstolo Paulo alertou a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, né, de que nos últimos tempos os homens não suportariam a sã doutrina, mas pelo contrário,
iriam cercar-se de mestres que falariam segundo a sua vontade, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Nós conhecemos essa passagem. Basta nós olharmos na internet, por exemplo, nós vamos encontrar esses ditos pregadores moderninhos fazendo afirmativas do tipo, você encontra isso na internet, infelizmente, tá? Mas fazendo afirmativas do tipo, olha, se Jesus estivesse no Éden como esteve Adão, ele pecaria do mesmo jeito. Ora, irmãos, uma afirmativa dessa mostra o desconhecimento que uma pessoa tem acerca de quem é Jesus e nega completamente a sua capacidade ou a sua divindade, que como Deus não pode pecar. Ou mesmo uma afirmativa do tipo de que esta pessoa afirmou, este pregador, que eu não vou citar nomes, né? Ele disse assim, olha, quando eu olho para Jesus, eu não acho que eu sou menos justo do que ele, eu sou igual a ele. A minha justiça, né, a minha santidade é praticamente igual a Jesus, é igual a de Jesus. Isto é uma heresia, porque o Senhor Jesus, ele é incomparável. Porque se eu for igual a Jesus, então eu posso me salvar, né? Se eu for igual a Jesus, eu não preciso de um Salvador, eu posso me salvar pelas minhas próprias obras e pelos meus próprios méritos. Ou outra afirmativa deste mesmo heregezinho, né? Que disse a afirmativa do tipo de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Enfim, são afirmativas que estão aí presentes em nossos dias e que nós precisamos nominá-las por aquilo que elas realmente são. São heresias, são negações do princípio fundamental da fé que traz prejuízo ao conhecimento ou ao entendimento para a salvação. Para a salvação. Isto é uma heresia. A igreja no passado, ela tratou de muitas maneiras acerca de heresia. Uma das formas que me chama a atenção, como a igreja tratou no passado, foi através de concílios. A igreja reunia-se em forma de concílios, não simplesmente para tratar de questões administrativas dentro da igreja, mas para tratar de ensinos heréticos que estavam surgindo na igreja, como é o caso dos concílios de Calcedônia, de Laodiceia, concílio de Éfeso, concílio de Niceia, vários concílios que surgiram na história do cristianismo, né, na história do cristianismo, para combater falsos ensinos, para combater heresias. No dia de hoje, como é que nós podemos combater as heresias que existem em nossos dias e que mancham a verdade do Evangelho? Em primeiro lugar, devemos conhecer as Escrituras. Devemos conhecer as Escrituras e devemos conhecer também, em segundo lugar, a sã doutrina que procede das Escrituras. A exposição bíblica que procede das Escrituras. Se nós conhecermos bem as Escrituras e a doutrina, com certeza nós saberemos identificar o erro onde está. Muitas pessoas são levadas ao engano, são levadas ao engodo por esses falsos mestres em nossos dias, porque não tem Bíblia na mente e no coração. Se tivessem Bíblia na mente e no coração e a sã doutrina, com certeza identificariam o erro e não se deixariam ser enganados por falsos mestres. Uma outra forma é usarmos a mesma maneira que a igreja utilizou no passado. Concílios, dando respostas em forma de documentos com exposições bem fundamentadas na Escritura, tomando um posicionamento do porquê discordam daquele tipo de posicionamento. Nós combatemos heresias assim também, né? Com certeza. E através da pregação da palavra de Deus de forma expositiva, de forma explicativa, dando o entendimento correto aos crentes, aos irmãos, como devemos entender uma determinada doutrina e aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus e da sua obra salvífica. É assim que combatemos heresias. E eu quero, já quase finalizando esse vídeo, alertar os irmãos. Tomemos o cuidado, irmãos, porque todo herege ele é sincero de coração. Todo herege é sincero de coração. Não pensemos que Ário, que negava a divindade de Jesus, ele fazia por maldade, não. Ele acreditava de todo o coração naquilo que ele afirmava. E assim todo herege ele afirma de todo o coração a sua mentira, o seu engodo, em que não somente ele acredita, mas ele leva muitos a crer. A heresia se manifesta através de pregações com exposições doutrinárias distorcidas que tiram geralmente uma passagem bíblica fora do seu contexto, né? E também se mostra também nos louvores, em muitos louvores, ditos louvores, cujas letras negam completamente a sã doutrina. Então fiquemos atentos,
Conheçamos a sã doutrina, ouçamos bons pregadores, sejamos influenciados por pessoas que de fato amam a Jesus, amam a sã doutrina, que têm a Bíblia por palavra de Deus e autoridade. Conheçamos também, irmãos, os documentos de exposição de nossa fé. Nós que somos reformados temos esse privilégio, né? Nós temos as confissões de fé de Westminster, os catecismos de Westminster, maior e menor, temos os documentos importantes como os cânones do Sínodo de Dort, nós temos as confissões, as mais variadas confissões reformadas, como a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, que é um dos meus prediletos. Conheçamos esses documentos, que ali nós vamos encontrar uma boa exposição bíblica e doutrinária. E assim, tendo todo esse conhecimento, a heresia não vai nem passadamente, muito menos vai descer em nosso coração. O Senhor nos abençoe e nos faça fiéis à sua palavra e à sã doutrina que dela procede. Deus abençoe você, meu irmão.